Senhoras e senhores, hoje nos deparamos com uma das histórias mais chocantes e dolorosas que abalou os alicerces de Hollywood. Kevin Spacey, o homem que um dia teve o mundo a seus pés, vencedor dos prêmios Oscar e Emmy, é hoje o último nome em uma lista negra que ninguém deseja ler. O que começou como rumores nos corredores escuros da indústria transformou-se em uma tempestade de acusações de má conduta sexual que destruiu seu legado. E, embora Spacey tenha tentado emitir um pedido de desculpas por seu comportamento, aproveitando o momento para fazer uma revelação íntima sobre sua vida pessoal, o público e a indústria já haviam ditado sua sentença. Aos 66 anos, Kevin Spacey se encontra em um lugar que ninguém, nem em seus piores pesadelos, jamais imaginou. Pensemos por um momento em quem era este homem. Uma das mentes mais brilhantes da atuação, um talento elogiado que definiu toda uma geração. Sua vida era repleta de aplausos intermináveis, estatuetas douradas e o respeito reverencial de seus colegas. Mas hoje, essa vida desmoronou. O que vemos agora não é apenas o fim de uma carreira, é um colapso emocional total. É uma tempestade de isolamento. Os amigos, aqueles que brindavam com ele nas festas de gala, desapareceram como fumaça. Os grandes estúdios de cinema que antes disputavam por tê-lo, agora correm na direção oposta. O holofote brilhante que um dia o elevou aos céus, agora queima com uma intensidade dolorosa, expondo suas feridas ao mundo. Sua queda é mais do que um simples fracasso profissional. É uma autêntica tragédia humana. Mas o que torna a história de Kevin Spacey tão comovente e inesquecível? Não é apenas a perda da fama, é a ruína total. Estamos falando da falta de moradia e da falência financeira. É irônico e cruel. O mesmo homem que dominava a tela pequena, o presidente que cobrava a impressionante soma de $500 mil por cada episódio de House of Cards, agora enfrenta uma realidade crua e fria. O ator que vivia cercado de luxo e prestígio não tem mais o refúgio do glamour de Hollywood, nem a proteção de sua riqueza. Sua casa em Baltimore, aquela mansão que ocupou por mais de uma década, foi penhorada. Imagine a dor de perder o lugar que chamamos de lar. Essa casa não era apenas um prédio. Simbolizava sua estabilidade, seu sucesso, o santuário onde construiu uma vida privada longe dos flashes das câmeras. Agora, esse santuário lhe foi arrebatado, leiloado ao maior lance para satisfazer dívidas e contas não pagas. Durante os últimos 7 anos, Spacey tem navegado nas águas turbulentas de um escândalo que descarrilhou sua vida abruptamente. Com as oportunidades de trabalho secas como um deserto, seus rendimentos reduzidos a quase nada e os custos legais se acumulando impiedosamente, ele teve que tomar medidas drásticas simplesmente para continuar respirando. É uma imagem triste. A maioria de suas posses, seus móveis, seus objetos pessoais e as lembranças que um dia preencheram seu lar, agora estão relegados a um depósito de armazenamento. Caixas frias e escuras que servem como um lembrete comovente de uma vida que ficou para trás. Hoje, Kevin Spacey vive como um nômade. Ele se move de hotéis para casas de aluguel temporário, Airbnbs, existindo em espaços que não lhe pertencem, lugares impessoais e vazios do calor de lar que um dia desfrutou. Em uma confissão dilacerante ao jornal The Telegraph, suas palavras carregaram o peso de um homem quebrado. Eu literalmente não tenho casa. Essa frase resume a força total de seu colapso profissional e seu desalojamento pessoal. O homem que um dia exigiu respeito, prêmios e adulação, agora deve negociar sua vida sem nenhuma certeza. O contraste entre seu passado e seu presente é brutal. Da abundância financeira e do status de celebridade à instabilidade e à falta de teto. A queda de Spacey serve como uma ilustração vívida e dolorosa de quão rápido a fortuna pode mudar. O que é particularmente instrutivo para todos nós é a compreensão de uma verdade universal.
A fama, a influência e o reconhecimento público não proporcionam imunidade contra as consequências tangíveis de um escândalo. Nenhuma quantidade de prêmios, Oscar pode proteger alguém do despejo, das contas que se acumulam ou da ansiedade silenciosa e demolidora da insegurança financeira. No caso de Spacey, o castigo econômico se cruza com o peso emocional do isolamento, criando um cenário que é tão humilhante quanto trágico. Sua experiência nos lembra, de maneira simples mas profunda, que mesmo aqueles que parecem intocáveis nas alturas da fama, continuam vulneráveis às duras realidades que governam a vida das pessoas comuns. Kevin Spacey perdeu seu lar, sua riqueza e a vida que conhecia. Mas o que desencadeou essa queda chocante? Como ele passou de uma estrela vencedora do Oscar para um homem sem rumo? Aprofundemos na origem desse rápido e dramático declínio. Kevin Spacey era aclamado como um dos atores mais brilhantes e respeitados. Há apenas alguns anos, era o rei do tapete vermelho, admirado por sua versatilidade. Os diretores o procuravam, os estúdios competiam por ele, e o público ficava cativado por seu magnetismo intenso. Era uma carreira definida por talento e ambição pura. No entanto, tudo mudou em 2017. Foi então que as primeiras acusações de má conduta sexual vieram à tona. O ator Anthony Rapp acusou Spacey de um comportamento indevido que datava de décadas, revelando uma face oculta do ator que havia permanecido nas sombras. A revelação de Rapp agiu como um gatilho, uma faísca que acendeu a pólvora. Abriu a porta para uma avalanche de alegações adicionais de ex-colegas, membros da equipe e pessoas do teatro, que compartilharam relatos perturbadores sobre comportamento não profissional e abusivo. E assim, tijolo por tijolo, o império de Kevin Spacey ruiu, deixando-nos com esta história de advertência sobre o poder, a moralidade e a fragilidade do sucesso humano. Os murmúrios privados que durante anos flutuaram nos bastidores da indústria do entretenimento se transformaram de repente em uma condenação pública, amplificada impiedosamente pela cobertura incessante da mídia e pela indignação explosiva das redes sociais. O impacto dessa queda atingiu Kevin Spacey com uma velocidade e uma brutalidade inimagináveis. Os projetos aos quais havia dedicado anos de sua vida e de seu talento ruíram da noite para o dia. Os papéis que lhe haviam sido atribuídos se desfizeram e as oportunidades que havia cultivado com cuidado meticuloso desapareceram, já que os estúdios se apressaram, quase em pânico, a se desvincular completamente do escândalo. Até filmes já concluídos tiveram que ser submetidos a reshoots caros ou edições cirúrgicas para apagar sua presença, como se nunca tivesse estado ali. A Netflix, a plataforma que em um momento foi sua mais firme defensora, o removeu sem contemplação da temporada final de House of Cards, o programa que, ironicamente, havia redefinido sua carreira por quase 10 anos. Em um instante, o legado construído por décadas se fraturou irreparavelmente, deixando-o isolado no profissional e repudiado pela opinião pública. O que tornou a queda de Kevin Spacey tão dolorosamente chocante foi a aparente permanência do julgamento público. Décadas de fama, respeito e um prestígio conquistado com esforço não serviram como escudo contra o implacável brilho do escrutínio que se seguiu às acusações. Hollywood, uma indústria antes ansiosa por celebrar seu talento e criatividade, lhe deu as costas com uma velocidade aterrorizante, deixando-o encalhado e isolado da mesma fonte que o havia elevado. Seu nome, que antes era sinônimo de atuações inesquecíveis e uma presença imponente, tornou-se uma marca de escândalo, controvérsia e, pior ainda, desconfiança. Mesmo as subsequentes vitórias legais não conseguiram apagar a sombra que ainda paira sobre seu legado, transformando Spacey em uma dilacerante história de advertência sobre a fragilidade da fama e o poder irreversível do julgamento cultural.
A combinação da condenação pública, do ostracismo profissional e de uma forçosa reflexão pessoal reconfigurou completamente a vida de Spacey. A figura imponente que um dia exigiu admiração e oportunidades sem limites, agora se encontra navegando em uma realidade muito diferente. Aquela onde a fama e o privilégio não oferecem nenhuma proteção contra as consequências das próprias ações. Sua ascensão meteórica foi eclipsada por uma queda repentina e avassaladora, deixando claro quão rápido podem desmoronar até mesmo as carreiras mais celebradas quando a verdade, ou a percepção da verdade, vem à tona. Uma única acusação alterou dramaticamente a imagem pública de Kevin Spacey, criando uma barreira quase insuperável em sua carreira. Mas ele chegou a ser julgado formalmente por essas alegações? E quais foram os resultados das batalhas legais? Agora vamos desvendar as lutas judiciais de Kevin Spacey, os triunfos nos tribunais e as sombras persistentes do estigma público. Em 2022, um veredito há muito esperado finalmente chegou no caso civil que envolvia Anthony Rapp, a acusação que havia acendido a dramática queda do ator anos antes. O caso atraiu intensa atenção pública, reabrindo feridas e avivando o debate sobre o comportamento de Spacey. Apesar de enfrentar uma nova onda de detalhes desconfortáveis e dolorosos durante o julgamento, um júri federal finalmente determinou que Spacey não era legalmente responsável pelas demandas de Rapp. A decisão marcou uma vitória legal crucial, mas chegou após anos de turbulência pessoal e profissional que já haviam cobrado um preço devastador. Durante o julgamento, Kevin Spacey deu um passo surpreendente ao se retratar publicamente da infame desculpa que havia emitido em 30 de outubro de 2017. Falando no tribunal diante das câmeras, ele admitiu sem reservas: "Aprendi uma lição. Nunca se desculpe por algo que você não fez. Arrependo-me de toda a minha declaração." Este momento encapsulou a jornada complexa e dolorosa que Spacey tem enfrentado, buscando um equilíbrio entre a prestação de contas e o olhar incessante da opinião pública. Embora a vitória no caso Rapp o tenha exonerado legalmente, fez pouco ou nada para reparar a reputação destroçada que o tem perseguido em Hollywood e no mundo em geral. A luta entre a reivindicação legal e o julgamento público continua crua e palpável. Em 2023, Spacey enfrentou outra batalha legal de alto perfil em Londres, Inglaterra. Desta vez envolvendo 4 homens que trabalharam no histórico teatro Old Vic durante seu mandato como diretor artístico. O julgamento, que se estendeu por um mês, foi exaustivamente coberto pela mídia britânica e internacional, onde cada detalhe de sua conduta passada foi examinado e escrutinado. No final, Spacey foi absolvido dos 7 casos de agressão sexual que pesavam contra ele. De fato, um dos 4 demandantes também havia apresentado uma ação civil separada, que após o veredito de não culpabilidade, também foi decidida a favor de Spacey. Essas vitórias legais consecutivas refletiram um padrão já visto em um caso civil anterior em Nantucket, em 2019, onde Spacey prevaleceu. Elas demonstram uma estranha coerência nos resultados judiciais, apesar do imenso escrutínio. No entanto, as absolvições não apagaram o profundo impacto na carreira ou na reputação de Spacey. Legalmente exonerado, a imagem pública do ator continua profundamente manchada, e as oportunidades que antes eram inumeráveis agora são extremamente escassas. Os meios de comunicação e os comentaristas culturais continuam debatendo se o ator poderá recuperar plenamente seu lugar em Hollywood. Como assinalou o Los Angeles Times em um comentário notável e definitivo: "O fato de Kevin Spacey ter sido absolvido não significa que deva ser descancelado. A lição final é clara. Na era moderna, a absolvição legal muitas vezes só significa o começo de uma nova batalha, a da redenção pública, uma que Spacey ainda está muito longe de vencer. Seu talento pode tê-lo salvado na corte, mas a cultura do cancelamento mantém as portas de sua carreira fechadas. Em essência,
A situação é esta. Os tribunais podem ter limpado legalmente seu nome, mas a opinião pública e a extrema cautela da indústria continuaram a moldar a realidade profissional de Kevin Spacey. Sua longa jornada através desses julgamentos sublinha uma distinção fundamental e dolorosa, a que existe entre a resolução legal e a reabilitação social. Apesar de suas vitórias nas cortes, a sombra do escândalo persiste. Este caso serve como um lembrete contundente da rapidez com que a percepção do público pode mudar e de quão incrivelmente difícil é reconstruir a confiança uma vez que ela foi quebrada. Spacey foi, em última análise, declarado inocente e absolvido de todas as acusações contra ele. Mas por que ele sofreu tanto por crimes dos quais não foi considerado culpado? Acaso a percepção pública confundiu seu caráter com a culpabilidade legal? Ou seus próprios colegas e insiders desempenharam um papel crucial em sua dramática queda? Agora, vamos desvendar a história oculta por trás do legado manchado de Kevin Spacey. Os sussurros de Hollywood e a condenação pública. Muito antes de o mundo em geral conhecer o alcance total das batalhas legais de Kevin Spacey, os murmúrios sobre seu comportamento já circulavam discretamente pelos círculos de Hollywood. Os insiders da indústria, da equipe de filmagem às coprotagonistas, falavam em voz baixa sobre encontros desconfortáveis e incidentes perturbadores. Essas redes de sussurros, como foram denominadas mais tarde, permitiram que as pessoas se advertissem mutuamente de maneira discreta, criando uma corrente subterrânea de extrema cautela toda vez que Spacey estava envolvido em um projeto. Embora grande parte dessa informação tenha permanecido privada por anos, ela plantou sementes de profunda dúvida sobre a reputação do ator entre aqueles que trabalhavam mais perto dele. Com o tempo, esses sussurros finalmente transbordaram para a esfera pública. Figuras de renome como Denzel Washington e Rosie O'Donnell abordaram abertamente as acusações, confirmando que o comportamento de Spacey não era um segredo dentro de Hollywood. Washington, ao refletir sobre os rumores passados da indústria, sugeriu que algumas situações estavam além de seu controle, oferecendo orações em vez de um julgamento direto. Por outro lado, os comentários francos de O'Donnell nas redes sociais expressaram frustração e condenação, amplificando a percepção de que as acusações eram conhecidas há muito tempo, mas haviam sido convenientemente ignoradas. Suas declarações destacaram uma verdade mais ampla. A conduta profissional de Spacey havia sido objeto de escrutínio muito antes de as ações legais o colocarem no foco global. A situação se intensificou ainda mais quando as investigações internas no Old Vic, o histórico teatro de Londres, onde Spacey exerceu como diretor artístico de 2004 a 2015, confirmaram padrões repetidos de comportamento inapropriado. Surgiram 20 denúncias separadas, que abrangiam desde fazer com que o staff e os atores se sentissem desconfortáveis, até ações sexualmente inapropriadas. As conclusões do teatro foram inequívocas, validando anos de advertências sussurradas e relatos anedóticos. Essas revelações, combinadas com o crescente escrutínio público, agravaram o exílio profissional de Spacey. Ele não era mais apenas uma figura controversa. Ele se tornou um símbolo de má conduta dentro da mesma indústria que um dia o havia celebrado. Mesmo depois que os procedimentos legais concluíram a seu favor, com absolvições e vereditos de não culpabilidade, o estigma que cerca Spacey perdura. Hollywood, agudamente consciente da percepção do público, fechou as portas em massa. Os principais estúdios se distanciaram, as plataformas de streaming cortaram laços e os projetos em curso ou foram reformulados ou suas atuações foram arquivadas. Apesar da limpeza técnica de seu nome perante a lei, a memória cultural e a percepção da indústria já haviam emitido seu próprio julgamento.
A convergência de sussurros, declarações públicas e investigações confirmadas criou uma barreira quase insuperável para seu retorno à atuação mainstream. Kevin Spacey se encontra preso em um purgatório profissional, um lugar onde os elogios passados oferecem pouco consolo e as oportunidades de reabilitação continuam escassas. Sua experiência ilustra a poderosa intersecção entre reputação, opinião pública e prestação de contas em Hollywood, mostrando como até mesmo as figuras mais celebradas podem cair quando as acusações, os rumores e a má conduta comprovada convergem em uma narrativa ineludível de desgraça. O legado que um dia construiu agora existe sob a sombra do escrutínio, e a redenção e o retorno à corrente principal parecem mais possibilidades distantes do que realidades imediatas. A acusação de um colega de Hollywood amplificou os problemas de Kevin muito além do comum. Mas o que ele pensa pessoalmente sobre todo esse calvário? Ele aprendeu lições com isso? E entende as causas profundas de seus desafios? Agora vamos aprofundar em como Kevin Spacey confronta as consequências da fama e de suas escolhas. Reflexão e expiação. Kevin Spacey, uma figura outrora celebrada em Hollywood cujo talento lhe rendeu inúmeros elogios, refletiu com franqueza sobre como a fama moldou e, em última análise, deformou seu comportamento. Em um raro momento de introspecção, ele admitiu: "Embora eu tenha tentado não ser um idiota, acho que até certo ponto sempre fui um idiota." Por trás do glamour das cerimônias de premiação, dos tapetes vermelhos e da adoração dos fãs, Spacey reconhece francamente que a própria essência do sucesso fomentou padrões perigosos. A arrogância, a autossatisfação e um sentimento de entitlement, direito, merecimento, que, em última análise, contribuíram para sua queda profissional e pessoal. Durante décadas, sua vida foi definida pelo privilégio, pela influência e pelo reconhecimento absoluto. Como estrela de projetos pioneiros como House of Cards e concorrente frequente ao Oscar, Spacey se movia em círculos onde apenas seu talento parecia suficiente para exigir respeito e deferência. No entanto, essa mesma fama que o elevou também o isolou da crítica e, em muitos casos, da prestação de contas. As decisões que, em circunstâncias normais, teriam sido consideradas imprudentes ou inapropriadas foram magnificadas por seu status de celebridade, criando uma perigosa mistura de ego e impunidade. As consequências, tanto públicas quanto privadas, demoraram a vir à tona, mas foram se acumulando em silêncio, como rachaduras que se formavam lentamente sob a superfície polida de sua brilhante carreira. O mundo de Kevin Spacey, aclamado como uma das estrelas mais reluzentes de Hollywood, desmoronou quase da noite para o dia. Da fama intocável e dos aplausos incessantes, ele foi jogado sem piedade no escrutínio público mais severo, em batalhas legais exaustivas e em uma condenação generalizada. Esses eventos o obrigaram a enfrentar não apenas as consequências de suas ações, mas também as verdades internas que havia ignorado por tempo demais. A fama havia distorcido seu julgamento, blindando-o contra a reflexão e a responsabilidade. Agora, despojado de privilégio e prestígio, ele deve navegar entre as ruínas de uma carreira outrora admirada por milhões, confrontando as dolorosas sequelas de escolhas que antes foram ignoradas ou até mesmo desculpadas. Ao enfrentar esta expiação, Spacey começou a reavaliar sua identidade e sua relação com o poder. Os privilégios e a influência que um dia exerceu sem pensar, agora estão sob uma reflexão cuidadosa. Ele reconhece que o sentimento de entitlement, o ego desmedido e o comportamento descontrolado não apenas alienaram colegas e parceiros, mas também corroeram a confiança do público nele. Este processo de autoexame é tão doloroso quanto necessário, já que o força a reconsiderar quem ele é para além da fama, dos prêmios e daquela validação artificial que vem de ser uma figura pública. A responsabilidade pessoal se tornou o tema central da jornada reflexiva de Spacey.
Não são apenas os resultados legais ou a opinião pública que definem as consequências, mas o reconhecimento interno das decisões tomadas e do dano causado. Através desta lente, Spacey confronta a complexidade do comportamento humano sob as pressões da celebridade, a fragilidade da reputação e a longa sombra que o sentido de impunidade pode projetar sobre uma vida outrora celebrada. O caminho que se apresenta é incerto e instrutivo. Um lembrete categórico de que o talento e a fama, por mais deslumbrantes que sejam, não podem proteger ninguém da necessidade humana de reflexão, responsabilidade e crescimento. O colapso de sua vida profissional empurrou Spacey para uma expiação inesperada e profundamente humilhante. Mas ele desistiu de um retorno? E está pronto para as oportunidades caso se apresentem? Descubramos o vislumbre de esperança. Mesmo após anos de escândalo, escrutínio público e exílio profissional, Kevin Spacey ainda se agarra a uma esperança frágil. Embora seu caminho para a frente seja incerto, ele acredita em silêncio que um retorno a Hollywood é possível. As lutas financeiras e a reputação danificada pesam enormemente. No entanto, ele se mantém em contato com algumas das figuras mais influentes da indústria, diretores, produtores de renome e pessoas-chave que poderiam abrir-lhe as portas mais uma vez. Por trás das manchetes e das batalhas judiciais, persiste uma pequena brasa de ambição e otimismo, insinuando que, com a oportunidade certa, o ator que um dia dominou as telas poderia algum dia reclamar seu lugar sob os holofotes. Em uma entrevista recente, Kevin Spacey revelou que a chave para pôr fim ao seu exílio profissional reside nas mãos dos titãs de Hollywood. No momento em que alguém como Martin Scorsese ou Quentin Tarantino ligar para o meu empresário, meu exílio terá acabado, ele admitiu, misturando uma cautelosa esperança com uma humilde resignação. Suas palavras refletem a frágil realidade de um possível retorno. Não está garantido e depende inteiramente da boa vontade daqueles que ainda moldam a indústria. A ambição encontra a moderação. O desejo enfrenta a consequência. A confiança, uma vez destroçada, não pode ser restaurada instantaneamente. E Spacey sabe que recuperar seu lugar exigirá paciência, esforço e a rara possibilidade de um segundo começo. Para Spacey, esta possibilidade representa mais do que um simples ressurgimento de sua carreira. É o símbolo de uma oportunidade para reclamar uma parte de sua identidade, para avançar para além da sombra do escândalo e começar a reconstruir uma vida que um dia foi definida pelo sucesso, pelo privilégio e pela influência. O peso do escrutínio público e dos erros passados paira de forma ominosa. No entanto, o potencial de se reinventar proporciona um farol, uma luz sutil, mas convincente, no fim de um túnel muito longo e escuro. É um lembrete de que, mesmo diante de um profundo colapso pessoal e profissional, o espírito humano pode se agarrar à esperança, por mais frágil que esta seja. O caminho para a redenção para Kevin Spacey estará longe de ser simples. Spacey enfrenta agora uma emaranhada rede de desafios. O julgamento ineludível do público, a cautela extrema de Hollywood e a imperiosa necessidade de assumir uma responsabilidade pessoal por suas ações passadas. Qualquer tentativa de recuperar seu lugar na indústria exigirá muito mais do que seu talento inato. Requererá a coragem de confrontar sua própria história, de reconhecer abertamente os erros cometidos e de mostrar um crescimento genuíno como pessoa. Os obstáculos são imensos, e cada movimento que ele realizar será submetido a um escrutínio forense. No entanto, a recompensa potencial é igualmente poderosa. A oportunidade de voltar ao trabalho criativo, de reconstruir as relações profissionais quebradas e de se reconectar com um público que um dia o celebrou. Este vislumbre de esperança ilustra uma verdade essencial sobre a resiliência humana. Mesmo após a desgraça pública e a agitação pessoal, a possibilidade da reinvenção perdura.
Para Spacey, esta é uma dose de otimismo cauteloso que deve coexistir com a paciência, a humildade e a aceitação de que a redenção é conquistada, não simplesmente solicitada. Embora o caminho à frente continue incerto, a mera presença de uma oportunidade indica que a história ainda não terminou. O capítulo do escândalo pode ter se encerrado legalmente, mas a possibilidade de um novo começo, por mais tentativo que seja, ainda existe. É esta frágil esperança que o mantém avançando passo a passo, em direção a um futuro que, embora alterado para sempre pelos erros do passado, ainda abriga a promessa da renovação. Então, o que você pensa sobre a tragédia de Kevin Spacey? Ele poderia algum dia retornar ao estrelato e ao topo de Hollywood? Adoraríamos ouvir suas reflexões e opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar curtir e se inscrever.